O Templo de Salomão foi um suntuoso templo construído pelos israelitas em Jerusalém para honrar a Deus, e foi um local central de adoração para o povo hebreu. As informações sobre o templo é amplamente baseada na Bíblia hebraica, e a data correta de sua construção ainda é fruto de debates entre os historiadores. O templo foi construído pelo rei Salomão por volta do século X a.C., no Monte Moriá, e antes do seu pai Davi morrer, Salomão recebeu todas as coordenadas necessárias para a construção do templo. No quarto ano de seu governo, Salomão iniciou a construção do templo, que levou 7 anos e meio para terminar. O imponente monumento contou com dezenas de milhares de homens trabalhando na sua construção, o que custou muito esforço e dinheiro. Isso porque o templo era revestido de ouro e prata. Além do mais, o templo também contou com a ajuda do rei de Tiro, Irão, que forneceu materiais como cedro, e também enviou um talentoso artesão que ajudou na edificação e decoração do monumento. O templo possuía um formato retangular e as pedras utilizadas foram preparadas em pedreiras próximas, com o intuito de evitar barulhos. No seu interior, continha 2 salas principais, assim como o tabernáculo. As paredes do santuário eram revestidas de cedro, no qual estavam esculpidas figuras de querubins, palmeiras e flores abertas, revestidas de ouro. O seu piso também era de pinho revestido de ouro, e os batentes das portas eram sanfonadas. A sala principal do templo era chamada de Santo dos Santos e abrigava a Arca da Aliança, o altar do incenso e a tampa propiciatória, onde ficavam as tábuas da lei de Moisés. Além de contar com o cajado de Arão e a porção do alimento que Deus mandou do céu chamado maná. A sala era a mais sagrada do tabernáculo e do templo de Jerusalém, e era separada do resto por um véu, e acessível apenas ao sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia da expiação. Sendo assim, o Santo dos Santos era um símbolo da presença de Deus entre o povo e um lugar de expiação de pecados, através dos rituais realizados pelo sumo sacerdote. De acordo com a Bíblia Sagrada, o templo também contava com uma grande bacia circular, chamada de Mar de Bronze, usada para a purificação cerimonial dos sacerdotes. A bacia era polida e brilhava como um espelho, servindo como um símbolo de autoexame para sacerdotes antes de entrarem na presença de Deus. Quando o templo ficou pronto, houve uma grande celebração, e Salomão ajoelhou-se e orou a Deus. E quando terminou, Deus fez descer fogo do céu e queimou todos os animais sacrificados. Após isso, o templo ficou cheio de uma luz brilhante. E de acordo com a tradição judaico-cristã, Deus havia aprovado a construção do templo. Sendo assim, durante a monarquia unida de Israel, o templo foi dedicado a Deus. A história conta que a alegria pela construção do templo rendeu uma celebração de 8 dias e contou com a presença de uma grande assembleia reunida desde a entrada de Amá até o riacho do Egito. No entanto, a posterior festa do tabernáculo também acabou estendendo toda a celebração para 14 dias, antes que o povo fosse enviado finalmente para suas casas. Após a dedicação, Salomão ouviu em um sonho que Deus havia ouvido sua oração e que continuaria a ouvir as orações do povo de Israel se eles adotassem as 4 maneiras pelas quais eles podem levar Deus à ação.
através da humildade, oração, fidelidade em seus caminhos e afastamento do mal. Por outro lado, se eles se desviarem e abandonarem os mandamentos de Deus e adorarem outros deuses, então a presença de Deus não estaria mais presente no templo. Segundo a narrativa bíblica, o Templo de Salomão foi saqueado diversas vezes no decorrer da história. No 5º ano do reinado do rei Roboão, em 926 a.C., o faraó egípcio Sisaque levou embora os tesouros do templo e da casa do rei, bem como os escudos de ouro que Salomão havia feito. Sendo assim, o rei Roboão substituiu-los por escudos de bronze. Um século depois, Jeoás, rei do reino de Israel ao norte, avançou contra Jerusalém e derrubou uma parte do muro, e levou os tesouros do templo e do palácio. Além disso, em outros momentos, alguns utensílios do templo foram usados para pagar alianças e evitar conflitos de guerra. No entanto, durante o reinado de Joás, o rei e os sacerdotes acabaram organizando um programa de restauração financiado por doações populares. Sendo assim, o templo foi restaurado à sua condição original, inclusive sendo aprimorado. No entanto, de acordo com a Bíblia, o templo foi saqueado pelo rei Nabucodonosor II quando os babilônios atacaram Jerusalém durante o reinado do rei Jeconias. Entretanto, uma década depois, Nabucodonosor II sitiou Jerusalém novamente e, após 30 meses, finalmente rompeu os muros da cidade em 587 e 586 a.C. E nessa ocasião, a cidade foi demolida e incendiada, inclusive o Templo de Salomão. E os seus utensílios foram saqueados e levados para a Babilônia, junto com o povo da cidade. No entanto, mais tarde, após retornarem do exílio na Babilônia, o templo foi substituído pelo segundo templo construído em 515 a.C.